Deixa eu ver se está gravando. Pronto, agora sim, está gravando. Então vamos lá. Então a geodésia e o georreferenciamento é um pouquinho mais detalhado, o estudo da ciência da Terra, só que de uma forma, né, de maior espaço. A topografia a gente pega um espaço menor, e como eu falei para vocês, vai variar aí de 10, 20, 30 quilômetros, 80 quilômetros. E já, quando a gente fala de geodésia e georreferenciamento, a gente está falando em áreas muito grandes, talvez de um tamanho de um estado, de um país, ou até mesmo pegando o planeta todo. Então, hoje eu só vou dar uma introduçãozinha, vou mostrar o Google Classroom para vocês, como que vai funcionar lá, e eu libero vocês mais rápido hoje, tá? Então, como que vai ser a dinâmica das nossas aulas? A gente vai continuar de forma remota, através do Google Meet, igual nós estamos agora, né, tendo, toda quinta-feira, a não ser que seja feriado ou aconteça alguma coisa aí. Mas quando acontecer, eu aviso vocês que não terá aula, tá? Se eu não avisar, e se não for feriado, toda quinta-feira às 7 a gente vai ter aula. As atividades, eu vou parar de colocar no portal, porque eu vi que dava problema, né, semestre passado. Eu senti que tinha limitação, por exemplo, não dava para colocar arquivos, vários arquivos, aí vocês tinham que compactar, não dava para mandar DWG, aí tinha que compactar também, aí tinha gente que não conseguia fazer isso, aí ou alguém não estava conseguindo acessar o portal, então eu resolvi fazer o Google Classroom para ficar de uma forma mais dinâmica, rápida e fácil, tá? Não é para ser difícil isso aqui. Então lá eu vou postar as atividades, vou postar os vídeos, por exemplo, amanhã na hora que eu subir esse vídeo para o YouTube, eu vou pegar o link e vou postar lá. Questionários, o bom do Google Classroom é que já dá para fazer formulário e questionário direto lá. Então, por exemplo, um dia que eu quiser aplicar uma prova para vocês, eu posso fazer ela lá. Entendeu? E eu posso dar um tempo. Por exemplo, 2 horas para vocês fazerem a prova. E aí dá para colocar lá o tempo, a prova, aí dá para embaralhar as questões, para vocês não colar um do outro. Então dá para fazer umas coisas mais dinâmicas. A gente vai, a priori, tentar fazer 5 atividades valendo 10 pontos cada, e depois, né, na última semana do bimestre, eu dou uma lista de exercício ou uma prova igual essa que eu falei do Google Classroom, valendo 50 pontos. Certo? Amanda, essas 5 atividades aí é no bimestre. No bimestre. Isso. Vai ser uma atividade por semana. Praticamente isso aí. Praticamente. Isso. Beleza. Pode falar. Quer perguntar outra coisa? Não, só isso. Então tá. Deixa eu ver aqui. Aí, caso eu veja que o tempo tá meio curto pra gente, aí eu posso, por exemplo, tirar uma atividade, deixo 4, aí uma vale 20 pontos, por exemplo, tá? Mas aí eu aviso vocês. A priori, pretendo dar 5, não muito grande, né? Não atividades muito grandes para vocês não ficarem ocupando muito espaço de vocês, ou a semana toda de vocês. E aí, quando for a prova de 50 pontos, aí ela tem uma dificuldadezinha a mais. E as aulas, eu já falei nessa parte, as aulas que seriam sábados, elas vão ser livres para vocês poderem estudar. Então, eu vou, antes de eu passar, deixa eu ver aqui, qual que era a próximo slide. Então, antes de eu começar o slide aqui, eu vou parar a apresentação e vou entrar no Google Classroom para eu mostrar para vocês. Aqui do Chrome. Bom, então para vocês aparece assim, né, primeiro. Então aqui, como os meninos já até começaram a responder, é onde eu vou mostrar, passar quando tiver atividade, quando tiver prova, exercício, os vídeos, vão tudo ficar aparecendo nessa timeline aqui.
certo? É aqui que eu vou colocar sempre avisos para vocês. E aí vocês podem comentar embaixo se alguém tiver alguma dúvida sobre determinada atividade, né? Os meninos já até fizeram aqui, ó, dando boa tarde. Vocês podem comentar, e aí é bom que chega no meu e-mail o aviso que vocês comentaram lá e eu respondo vocês depois. Na abinha... O Cleiton entrou. Na abinha de atividades, eu vou separar em tópicos, né? Os tópicos vão ser os dias das aulas. Por exemplo, hoje, então, tem o primeiro tópico, aula do dia 30 de julho, introdução à disciplina. Eu já vou até colocar aqui, ó. Vou ter que botar, criar material. Eu já vou até colocar o slide da aula. Espera aí que eu vou ter que puxar ele aqui. Para vocês verem como que ele vai aparecer lá. Então, aula introdutória. Postar. Vou jogar ela aqui para dentro do tópico do dia 30. Então vai ficar organizado. Porque eu percebi também que no portal de vocês fica tudo em cima do outro, slide e material de todas as disciplinas, não é? Que vai vindo um atrás do outro, assim, se vocês pegar pelo celular. Ou não sei se pelo navegador também. É assim. Não fica separadinho, né? Não fica não. Então, aqui vai ficar mais fácil para vocês. Porque eu deixo separado por dia. Aí amanhã, na hora que eu subir o vídeo, aí eu jogo ele aqui dentro da aula do dia 30. Então, por exemplo, aí tem o slide, aí vai ter o vídeo, e se tiver uma atividade, vai estar a atividade aqui separada dentro do mesmo tópico. Certo? Certo. Aí, ó, tem Google Agenda aqui, dá para, quando eu colocar, por exemplo, atividade para ser entregue dia 15 de agosto. Aí eu vou colocar para ficar ativada no Google Agenda. Então, quem entrar com o Gmail vai meio que ter na agenda do Gmail que tem que atividade para entregar. Então, vai, né, o Android ele vai te avisar que tem atividade para entregar para ninguém esquecer que tem atividade. Então, eu gostei disso aqui por causa disso, porque ainda vai lembrar vocês que tem aula, que tem atividade. E ainda tem uma pasta aqui de Google Drive da turma para a gente compartilhar arquivos. Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre o Google Classroom aqui que a gente vai usar? Deixa eu ver quem está aqui. Eu coloquei um outro e-mail meu aqui para ver se estava funcionando. Ó, o e-mail que eu tinha te mandado, Kleber, era outro. Deixa eu remover esse aqui, então. Alguém tem alguma pergunta sobre o Google Classroom? Eu recebi mesmo 3 e-mails seu do Classroom. Eu estava aqui, gente, ontem tentando colocar, porque tem como, ó, se eu clicar aqui, eu digito endereço de e-mail e convido. Só que como o Júlio não tinha liberado o domínio da faculdade para poder adicionar outros e-mails que não sejam do domínio da faculdade, eu não sabia disso. E eu fiquei ali adicionando igual besta e o negócio não ia. Aí foi onde eu mandei o código para vocês e com o código também não dava certo. Aí ontem ele liberou e por isso que só deu certo hoje. Mas, enfim. Então, vai aparecer o nome de vocês aqui. E aqui também dá para eu colocar as notas. Então, além das notas aparecerem lá no portal depois, eu vou deixar elas aqui também. Tá? Caso alguém tenha alguma dificuldade de entrar no portal, esqueceu de pagar a mensalidade da faculdade e eles cortaram a entrada do portal. Então, eu deixo aqui também. Ok? Mas na turma tá faltando bastante gente aqui, ué. Aqui você fala, né? É. Tá, aqui provavelmente os outros ainda não se cadastraram aqui no Google Classroom. Não colocaram o código para entrar para a turma. Então, gente, por favor aí, quem tá faltando, ó, essa semana tenta já se cadastrar para poder ter acesso às atividades, às coisas, os vídeos. Quem não conseguir, me manda uma mensagem que eu ajudo. Então, vamos voltar lá para o slide.
Então, continuando a nossa introdução de hoje, na área de topografia, vão existir dois tipos de levantamentos, né? Que são os topográficos, que eu já ensinei para vocês, que a gente usa nível, teodolito, estação total, e pode usar também os equipamentos de GNSS, né, que são os GPS, e temos os levantamentos geodésicos. Nos levantamentos geodésicos, a gente trabalha com 3 dimensões. Então, normalmente, a gente vai ter as coordenadas X, Y e Z. Então, vamos ter altitude, vamos ter longitude e latitude. Né? Só que, lembra uma vez que eu falei para vocês em topografia, que agora eu não lembro se eu falei se foi na 1 ou se foi na 2, que quando a gente estava trabalhando com topografia, como a gente fazia levantamento de áreas menores, a gente desconsiderava, né, o formato da Terra, né, o raio de curvatura da Terra. Para quê? Para facilitar. Então, na topografia, vamos dizer, mais básica, a gente trabalha aí com 10 quilômetros, por exemplo, de levantamento, então a gente considera que é tudo retinho, e a partir disso a gente vai fazendo o levantamento. Quando a gente trabalha com levantamento geodésico, a gente já tem que considerar o formato da Terra. Então, quando a gente vai trabalhar com GPS, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que fazer no GPS é escolher o datum de referência que a gente vai usar, o levantamento. Se vai ser Sirgas 2000, se vai ser WGS 84, se vai ser Córrego Alegre, se vai ser SAD 69. Vocês chegaram a ver em cartografia os tipos de datum? Sim, nós vimos. Aí, então, vocês já sabem o que é o Sirgas, o SAD 69? Sim. Então, ótimo. Então, quando a gente fala em levantamento geodésico, a gente precisa levar os datums em consideração. Tá? E, além disso, o formato da Terra, a área de curvatura, os tipos de satélite que nós estamos usando, que nós vamos captar, se a gente estiver trabalhando com imagem de satélite, o tipo de imagem que a gente está usando. Então, vamos dizer assim que é um pouquinho mais chato, né? São mais detalhes que devem ser observados. Então, hoje vai ser uma introdução mais básica, então eu vou dar os conceitos, né, que toda primeira aula nossa eu passo para vocês, para a gente conseguir identificar a diferença das palavras e no que a gente usa. Vou mostrar as aplicações da geodésia, e depois eu vou começar a falar um pouco de elipsoide para vocês. Então, a geodésia em si é a ciência que determina, por meio de observações, a forma e o tamanho da Terra, as coordenadas dos pontos, os comprimentos e direções de linhas de superfície da Terra e as variações do campo gravitacional terrestre. Então, existe geodésia física e tem a geodésia geométrica, e na física é onde a gente estuda os campos gravitacionais. Tá? E na geométrica é como se a gente desconsiderasse a parte de gravidade ali da Terra. Na cartografia, o que é a cartografia? Qual que é a diferença, né, da cartografia com a geodésia? É que a geodésia eu vou usar modelo matemático, eu vou usar equipamento, e a cartografia é a ciência e a arte de como que eu expresso esses dados que eu levantei por meio do levantamento geodésico. Então, eu fui lá para campo com um equipamento de GPS, fiz um monte de levantamento, voltei para o escritório, joguei no computador, processei, e aí eu vou colocar em mapa. Então, a cartografia seria essa última parte, que é colocar ela em mapa. Né? Como que eu represento o conhecimento que eu adquiri ali em campo de uma forma gráfica. Tá? E a geodésia é o antes disso. Né? Como que eu pego, levanto e processo os dados. Superfície física. Isso aqui é só para não ter confusão de conceito mesmo, mas é simples, né? Que é a superfície ao longo do qual são realizadas as operações topográficas, geodésicas e etc. Então, é a superfície que a gente enxerga. Né? É o morro, é um planalto, é o nível do mar. Então, isso é a superfície física. Temos também o conceito de elipsoide, que é muito utilizado na geodésia. É o primeiro conceito que aparece quando a gente pesquisa geodésia,
que é o quê? A superfície ao longo do qual são realizadas as operações geodésicas correspondentes ao modelo matemático ou elipsoide. Por quê? Eu já mostrei para vocês também em topografia, em algum slide, que quando a gente fala do planeta, né, a gente tem várias formas de observar e de levar em consideração o formato da Terra. Então, a gente tem o geoide, que vai ser o próximo ali que eu vou mostrar. Temos a forma do elipsoide e tem a forma como que é a superfície terrestre mesmo da Terra. O elipsoide é como se eu fizesse cálculos matemáticos para que tudo ficasse uma bolinha achatada, lisinha, sem deformação. Tá? O elipsoide, então, vai ser essa forma geométrica sem deformação, achatada nos polos. Para que eu possa utilizar um valor, pode ser um coeficiente, para padronizar todos os meus levantamentos depois. Tá? Então, o elipsoide é a forma geométrica da Terra com modelagem matemática. Deixando ela lisinha, sem morros, sem picos, sem profundidade do mar. Esquecendo isso tudo, vamos dizer que querendo fazer uma média de como seria o formato da Terra. E a gente também tem o esferoide, né, que em algumas ocasiões, como é no caso da topografia, substitui-se o elipsoide pelo esferoide com a finalidade de facilitar as operações matemáticas, porque na topografia a gente trabalha com um espaço menor. Por isso que na topografia a gente usa o esferoide e não o elipsoide. Esta superfície corresponde a uma esfera com raio médio do elipsoide, que pode ser calculado por R, que é o raio, igual a raiz de M vezes N, onde o M é o raio da seção meridiana, né? Ou seja, é o raio da vertical do planeta, e o N é o raio da seção vertical. Então, ai, gente, até confundi. Eu errei ali. O N é o raio da seção horizontal. Errei na hora de digitar. M de meridiano, para vocês não esquecerem. E o N vai ser o raio da seção horizontal. Depois eu vou arrumar ali eu vou arrumar e retirar aquele que eu já postei e colocar isso aqui de novo. M e N também podem ser calculados através das seguintes equações. Então, nós temos aqui, ó, parâmetros que eu vou explicar com mais detalhes para vocês nas próximas aulas, tá? Hoje vai ser só uma introdução. O Azinho dessas equações significa o semi-eixo do planeta. Deixa eu ver se aqui na frente eu coloquei. Aqui, voltando aqui, ó. A gente pensar no elipsoide, nós temos aqui um semi-eixo, né? Que deixa eu pegar o apontador aqui. O semi-eixo A, né, que é esse eixo da horizontal, e temos o semi-eixo B, que é o eixo aqui pegando o eixo da vertical. Então, aqui no nosso cálculo, quando a gente usa o esferoide, a gente tem que colocar a distância daquele semi-eixo, né, o A. Esse Ezinho, ele significa excentricidade, e o seno, e esse ângulo é o ângulo de rotação da Terra. Então, isso aqui agora parece ser complicado, chato à primeira vista, tá? Mas isso aqui, relaxa que eu só estou mostrando que existe. A gente não vai precisar usar isso agora. Ok? Então, é só para vocês verem como que a gente calcula o raio da seção meridiana e o raio da seção horizontal. E temos o geoide, né? Que é a superfície que mais se aproxima da forma da Terra ou ao nível médio dos mares. Então, a partir de vários estudos, gente, isso começou lá em 1700 e alguma coisa, que o pessoal começou a estudar a forma da Terra, né? Então, não acreditem que a Terra é plana, pelo amor de Deus, eu não sei como que existe terraplanista. Existem vários historiadores, estudiosos, cientistas, que estudam a forma da Terra para tentar chegar num consenso de qual que é o tamanho da Terra e qual que seria essa forma ideal.
O que é correto dizer é que a Terra é redonda, né? É o que todo mundo fala. Para deixar mais de uma forma geral padronizada. Só que ela tem essas formas, né? Ela pode ser geoide, elipsoide e... vamos colocar esses dois como principais. O geoide e o elipsoide, né? O elipsoide, então, a gente esquece as superfícies físicas, considera ela lisa, e temos o geoide, que é o que considera todas as deformações da Terra. Então, como vocês podem ver aqui, ó, nessa parte azulzinha, é onde a gente está considerando com mais profundeza ali do mar. E as partes em vermelho, né, são os picos mais altos, onde a gente tem as altitudes mais elevadas. Né? E isso em relação não ao nível do mar, né? Essas altitudes aqui são em relação ao centro de massa da Terra. Então, quando a gente estudou em topografia 2, altitude, que aí a gente estudava em relação ao nível do mar. Quando eu estou falando de altitudes relacionadas ao geoide, eu estou falando em altitudes relacionadas, né, com o eixo de massa da Terra. Então, aqui um exemplozinho também, que eu já tinha colocado para vocês em outras aulas, né, que como que fica esse tanto de forma diferente para vocês conseguirem identificar qual que é qual. Então, o geoide nosso é essa linhazinha cinza, né, que é o que seria mais próximo da forma real da Terra. O verdinho, que é o elipsoide, que é o modelado com equações matemáticas. E o marronzinho, que é a superfície física terrestre da Terra, que é o que a gente está enxergando. Né? O que é nós aqui, como seres humanos, que estamos aqui e, por exemplo, a gente chega ali perto de Delfinópolis e a gente consegue enxergar a Serra da Canastra. Então, a gente está vendo a superfície da Terra. E existem cálculos que eu vou ensinar também para vocês daqui, acho que 1 ou 2 semanas, os cálculos de altitudes, né, relacionados com a geodésica. Então, só para vocês já terem uma ideia do que vem por aí, esse H maiúsculo é o que a gente chama de altitude ortométrica, né, que é o que tem as redes altimétricas dos mapas espalhados pelo planeta. Né? A gente tem uma plaquinha de cobre, que a gente chama de marco geodésico, espalhado pelo planeta, em vários pontos da Terra, que é onde a gente tem um nível, né? E de acordo com aquilo, a gente vai passando pela superfície terrestre, e essas altitudes, que vai ser esse H, são chamadas de altitude ortométrica. Então, ela é em relação ao nível do meu geoide até a superfície terrestre. O Hzinho é a altitude elipsoidal, que são as medições que eu faço com o GPS. Então, se eu pegar agora o meu celular e clicar no mapinha aqui do Google e pedir para dar a altitude que eu tô, ele vai me dar a altitude elipsoidal, certo? Porque eu vou estar trabalhando com satélite, com GPS. Vai ser as medidas elipsoidais. E o N vai ser a diferença, né? O N vai ser a diferença entre a altitude ortométrica e a altitude elipsoidal, que a gente chama de ondulação geoidal. Como vocês podem perceber, ó, o Hzinho aqui, que é a altitude elipsoidal, ela está um pouco inclinada, porque ela tem que ser perpendicular, é uma distância perpendicular ao elipsoide e à superfície terrestre. Por isso que ela é um pouco inclinada. E aqui no nosso cálculozinho aqui, ó, que fala H maiúsculo, é igual aproximadamente à altitude elipsoidal mais a ondulação geoidal. Alguma pergunta? Todo mundo quieto? Eu tô tranquilo. Então tá bom. Tranquilo. Beleza. Então vamos saber aonde que a gente aplica a geodésia, né? Vamos ter uma ideia aí. A primeira é a produção de mapas, que eu já tinha falado para vocês
nos slides anteriores. Então, eu preciso ter pontos de controle para que os meus mapas saiam com precisão, né? Principalmente quando eu for fazer os levantamentos que utilizam o GPS. Então, na produção de mapas, eu uso a geodésia na distribuição e implantação de pontos de controle, tanto horizontais como verticais. Eu deixei sublinhado porque esses pontos de controle são os dátums. Então, eu tenho dátum vertical e tenho dátum horizontal. Na superfície terrestre, estabelecendo uma rede de vértices geodésicos georreferenciados que servirão de apoio para as atividades de mapeamento cartográfico. Então, aqui do lado eu coloquei um mapa do modelo de ondulação geoidal. Então, como vocês podem ver, as linhazinhas aqui, ó, essas isolinhas, representam os valores em metros das alturas do geóide. Lembra aqui atrás, ó, esse Nzinho aqui, ó, essa distânciazinha? Então, esse mapa representa esse valor de N. Então, o IBGE já tem esse dado pronto para a gente. Ele deve ter esse dado georreferenciado em um arquivo de SIG, provavelmente. Eu vou pesquisar depois para ver se tem. Porque, por exemplo, se eu quiser saber qual que é a altura geoidal aqui do nosso território, ele vai estar... Vou dar um chute aqui, olhando mais ou menos por cima do mapa, tá? Vai ser esse beijinho aqui, intermediário. Então, vai estar mais ou menos aqui, que vai ser entre menos 15 e menos 10 metros a altura geoidal da nossa região aqui. Aqui ele até coloca que o sistema de referência, que é o ponto de controle nosso, né, é o datum Sirgas 2000. Também podemos aplicar em planejamento urbano, né, a necessidade de georreferenciamento de pontos de controle geodésico a serem utilizados na identificação e localização de vias urbanas, logradouros públicos, fomentando o desenvolvimento urbano. Então, quando eu vou fazer desmembramento de gleba, às vezes eu vou fazer um loteamento muito grande, eu quero um negócio georreferenciado, perfeito, para não ter erro nenhum, eu vou usar geodésica, porque aí eu vou usar equipamento de GPS, né, que é mais preciso. Grandes obras de engenharia, grandes estruturas, por exemplo, aqui na imagem que eu coloquei, é uma barragem. Às vezes, as pontes, né, de concreto grandes que também existem em obras de engenharia, grandes edifícios, necessitam dispor de plantas para uma perfeita localização pré-determinada, né, para a gente não ter erro de que a fundação ou a base ali do projeto, que ela entre no lote vizinho, ou entre dentro de uma área de preservação permanente, por exemplo, uma área de preservação ambiental, né? E principalmente em barragens e irrigação, a gente precisa saber a forma da terra, no caso aqui, para a gente saber a superfície equipotencial da água e para onde ela vai, para a gente saber a força com que ela vai descer nas turbinas, além de monitoramentos, por exemplo. A barragem, aí já é um outro tipo de barragem que eu vou falar agora, que seria a barragem de Mariana, que arrebentou lá. Ela tinha sensores, né, que com a movimentação do resíduo, do rejeito que estava dentro dela, ela receptava, né, tinha um pontinho lá de recepção desse movimento que ia lá para o sistema para avisar se essa movimentação ia ser negativa ou se era uma movimentação mínima que não ia ter interferência na condição da barragem. Só que o caso que aconteceu lá em Mariana e em Brumadinho, depois a gente pode até estudar isso aí mais a fundo, foi que eles sabiam que, né, tinha um problema, dava para ver nesse ponto de monitoramento, e foram deixando aí até o negócio arrebentar, né, estourar. Mas a geodésia também entra nessa parte de monitoramento. Eu vou dar uma aula para vocês depois de como que a gente usa o GPS e esses sensores para detectar uma ruptura, né, ou uma movimentação acima do esperado, e etc.
Na ecologia, a gente usa geodésia, aí a parte que eu uso muito também, que é para a gente detectar e analisar com o decorrer do tempo efeitos de modificação do homem, por exemplo. Eu coloquei ali, ó, atividades tais como movimentos de terra, água subterrânea, extração de petróleo, possuem os efeitos monitorados pela geodésia. Além desses aqui, eu coloquei imagens aqui de queimadas. Né? Por quê? Com o uso dos satélites, a gente consegue monitorar em tempo real como que está a superfície do nosso planeta. E monitoramento de queimadas né, a coisa mais fácil de se monitorar quando você tem os equipamentos tops, né, e que é o que, por exemplo, o IBGE tem e o INPE, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais, tem. Então, os satélites ficam monitorando a Terra. Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem, né, uma imagem de satélite do Brasil, e esses pontinhos vermelhos aqui são os pontos onde está ocorrendo a queimada nesse momento assim, né, no momento que foi tirada a foto, lá na Amazônia. Então, quando aparece no jornal, o índice de queimadas na Amazônia subiu, não sei o quê, pode confiar, de acordo com o INPE ou o IBGE, né? Porque é muito fácil, você coloca texturas de cores dos sensores e a foto muda de cor e você vê nitidamente. A gente pode ter uma aula dessa depois, eu mostro para vocês, eu baixo uma imagem de satélite e faço essa mudança de cor do sensor da banda, né? A gente chama de banda na imagem de satélite. Para vocês verem como que dá para identificar, né, aonde teve queimada ou desmatamento. E então a geodésia ela pode ser utilizada nesses monitoramentos, né, ambientais também. Na hidrologia, né, que também entra nas questões para trás, que a gente falou tanto de barragem, quanto de ecologia e quanto de planejamento urbano. A hidrologia, né, a água é um recurso que faz parte da gente o tempo inteiro. Então, na hidrologia, a gente pode usar a geodésia no posicionamento, né, para criar os mapas e o posicionamento dos rios que são fornecidos contendo as informações relativas à bacia hidrográfica. Nesse exemplo aqui, ó, a gente tem, inclusive, as altitudes dentro, né, as altitudes, eu não, peraí que agora talvez eu esteja confundindo o termo, não sei se eu posso chamar de altitude, esse relevo, pode ser profundidade, mas eu estou pensando aqui agora, é porque em relação à Terra é profundidade. Só que eu estou pensando em relação ao geóide. Entendeu? Que em relação ao geóide, isso pode ser altitude. Então, aqui está marcado certinho, ó, no mar. E temos os rios também, que a gente pode, né, fazer os mapas de equipotenciais do rio, né? Qual que é a altitude que o rio está aqui na cabeceira por exemplo, da Serra da Canastra, e fazer o estudo equipotencial dele quando o rio chega lá no mar. Nossa, agora isso aqui é uma coisa interessante, depois que eu vou confirmar para vocês. Aqui do fundo do mar, se vai ser altitude em relação ao geóide, ou se a gente vai chamar de profundidade. Eu acho que vai depender do sistema, né, da referência que você está usando. Enfim, vamos lá. Então, hoje eu vou focar no elipsoide e no geóide. Então, o geóide, em todo lugar, ele é considerado perpendicular à direção da gravidade. Por quê? Vou até marcar com a canetinha aqui. O geóide nosso, nesse desenho, é essa linha tracejada. Então, qual que é a direção que a gravidade vai fazer? A gravidade tem como, né, sempre apontar para o centro de massa da Terra. Então, a nossa gravidade aqui vai estar fazendo assim, ó, tendo essa direção. Correto? Amanda. Oi. Segundo o Google, é profundidade mesmo. Mesmo? Aí tá levando em consideração o relevo normal, o nível do mar, né?
Sim. Tá. Então, beleza. Então, voltando aqui no geóide, ele, em qualquer lugar da Terra, ele vai ser perpendicular à direção da gravidade do planeta. Então, a direção da gravidade, ela sempre vai ser apontando para o centro da Terra. Então, ó, você chegar a linha aqui, né? Aqui em cima, a linha tracejada está perpendicular ao sentido, à direção da gravidade. E o elipsoide vai ser a superfície matemática que eu falei para vocês, né? Que é obtida rotacionando a elipse em torno do eixo polar da Terra. O eixo polar da Terra é esse aqui, ó, né? Vamos pensar lá no meridiano de Greenwich, né? Que é uma linha na vertical. Não é o mesmo, tá? Não é o mesmo. O meridiano de Greenwich não se posiciona no mesmo eixo de rotação da Terra, né? Há essas variações em graus que a gente já tinha visto, mas pouca coisa. Então, é uma superfície matemática obtida, né, rotacionando uma elipse em torno do eixo polar da Terra. E a gente usa a elipse para calcular posições de pontos bastante espaçados. Tá? Né? Quando a gente está falando, igual eu mostrei aquele mapa de queimada, né, que são pontos muito espaçados, se eu quiser fazer um desenho ali 3D, eu vou ter que usar o elipsoide. E aqui eu peguei, vamos focar mais nessa parte aqui para frente, ó, eu peguei de um livro, eu não quis nem digitar, eu já tirei um print mesmo dele para colocar aqui. Por quê? Existem vários tipos de elipsoide que foram estudados aí com o decorrer dos tempos, né? Chega posso chamar de um doido, né? E resolve estudar o elipsoide da Terra. E cada vez que vai passando, né, vai tendo novas, até as tecnologias vão avançando e vão surgindo aí novos elipsoides. Então, o elipsoide de Clarke, de 1866, se aproxima bastante do geóide na América do Norte. E de 1879 até a década de 80, ele foi o elipsoide usado no NAD 27, como superfície de referência para especificar posições geodésicas de ponto nos Estados Unidos, Canadá e México. É que esse livro aqui que eu peguei, o autor dele é americano, tá? Por isso que ele está mais especificando a América do Norte. Então, o NAD aqui, gente, ó, é um datum, tá? É um sistema de referência. Atualmente, os elipsoides do sistema de referência geodésico de 1980, né, que foi quando ele parou de ser usado, o do Clarke, e começou a surgir os novos elipsoides, ele tem o do GRS 80 e o Sistema Geodésico Mundial de 1984, que é o WGS 84, que se a gente for lá agora e abrir o Google Earth e pegar as altitudes que estão lá, as altitudes que estão lá estão considerando o Sistema Geodésico Mundial. Lá não fala, eu acho, qual o sistema geodésico que usa, mas se você pesquisar no Google que eu falo é na ajuda do Google Earth mesmo, ele fala que o sistema de referência geodésico que ele usa é o WGS 84, né, que é o datum WGS 84. Então, esse é o que a gente mais utiliza. Tanto, por ele ser mundial, a gente utiliza aqui no Brasil também. Esse outro aqui, o GRS 80, Sistema de Referência Geodésico de 1980, ele é mais utilizado na América do Norte. Aí aqui ele fala que são utilizados, pois oferecem um bom ajuste com o geóide em nível mundial. Isso é importante devido às capacidades de levantamento globais de GNSS, que é quando a gente usa os famosos GPS. Então, aqui eu coloquei a tabelinha dos parâmetros elipsoidais, né, de cada sistema, para vocês verem as diferenças, né? Então, aqui o primeiro, que é o elipsoide de Clarke, né? O semi-eixo A, vou voltar lá atrás para vocês lembrarem aqui que é o semi-eixo. Então, semi-eixo A, vamos dizer que é o semi-raio aqui né, que é o semi-raio, que é o raio, né,
na horizontal, vamos dizer, nessa linha aqui, como se fosse a linha do Equador, né? Vamos supor, só para facilitar o entendimento de vocês. E o semi-eixo B é esse aqui que fica, né, no sentido do meridiano. Então, lá nos anos de 1866, né, o tal do Clark definiu que o semi-eixo A, né, valia 6.378.206,4 metros. E o semi-eixo B, 6.356.583,8. E aí a gente tem um outro parâmetro dentro do elipsoide que a gente chama de achatamento, né? Que é quando você pega esses dois semi-eixos e faz uma relação entre eles, né? Que é para ver o quão achatadinho tá o elipsoide, né? Porque para ele ser elipsoide, ele tem que ser um círculo achatadinho. E como vocês podem prestar atenção aqui, ó, depois temos o elipsoide de 1980 e temos o WGS 84, que é o que a gente usa atualmente. Eles são, ó, dá uma olhada nos valores do semi-eixo, né? Que são os valores aproximados do raio da Terra. Como vocês podem ver, eles são um pouco próximos, né? As diferenças nesse aqui, ó, de 20 e tantos mil metros, né? Por quê? Né, a gente considera que a Terra é redonda por causa disso. Porque o semi-eixo dela é próximo, né? Os valores são próximos. Por isso que a gente fala que a Terra é redonda, mas na verdade ela é um geóide. E o que a gente tem que calcular? Por que você está ensinando isso, Amanda? Por que eu preciso saber do elipsoide do geóide? Porque, igual eu mostrei para vocês, quando a gente vai calcular, vou voltar aqui atrás, né? Esferoide. Aqui, ó, temos aqui o semi-eixo A e temos as excentricidades, né? Que é esse Ezinho aqui, ó. Para a gente poder calcular o raio da seção meridiana e tal. Quando a gente fala de elipsoide, existem uns outros cálculos que a gente tem que fazer. Para frente. Né? O achatamento que estava na tabelinha aqui, ó, essa coluninha, eu já coloquei a fórmula ali para vocês também, como que calcula o achatamento. Então, o achatamento é calculado com a equação de 1 menos o semi-eixo B dividido pelo semi-eixo A. E a excentricidade, existe a primeira excentricidade e existe a segunda excentricidade. A primeira, vocês podem usar essa fórmula aqui, né, que é a raiz do semi-eixo A ao quadrado menos o semi-eixo de B ao quadrado sobre o semi-eixo de A. Ou, né, se vocês quiserem transformar isso aqui, né, e utilizar o valor do achatamento, aí vocês podem usar a raiz de duas vezes o achatamento menos o achatamento ao quadrado. Quando a gente calcula a segunda excentricidade, que a gente pode chamar de Ezinho linha, a gente usa a fórmula de raiz do semi-eixo de A ao quadrado menos o semi-eixo de B ao quadrado sobre B, ou usar a primeira excentricidade, né, que ficaria, então, a primeira excentricidade sobre a raiz de 1 menos a primeira excentricidade ao quadrado. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês. Usando os parâmetros de definição, que são o semi-eixo A, semi-eixo B e achatamento, quais são as primeiras excentricidades dos elipsoides de Clark e do GRS 80? Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Vai ser a última coisa da nossa aula de hoje. É só para vocês já irem pegando o jeito de mexer na calculadora de novo, né? Matando a saudade da calculadora e de fazer exercício. Então, 5 minutinhos para vocês, rapidinho vocês conseguem, mas vamos anotar antes, ó, vou voltar no slide de trás, para vocês anotarem o semi-eixo. Deixa eu apagar um pouco isso aqui, né? O semi-eixo de Clark ou achatamento, não sei qual que vocês vão querer usar. Eu vou até colocar aqui no chat. Mais fácil.
Pronto. Só tô digitando certo, né? 9786. Ó, vocês estão vendo o tanto de casas decimais que tem ali no achatamento, né? Então, o resultado ele vai ter que dar bastante casa decimal. Onde eu parei? 86. 98214. Ó, o declare que eu já mandei aí, GRS. Seis, três, sete. Pronto, eu coloquei no chat os valores e agora eu vou passar para o slide que está as fórmulas. Então, a gente vai fazer, no exercício aqui, estava pedindo a primeira excentricidade, né? Então, vocês vão utilizar essa primeira fórmula aqui da excentricidade. Podem fazer aí. Daqui... a primeira excentricidade dos dois. Dos dois. Isso mesmo. Beleza. Normalmente a gente não, né? Porque eu não trabalho muito com isso aqui, porque é uma coisa muito específica de cientista que trabalha com dados espaciais. Mas normalmente se usa só a primeira excentricidade. Esse é qual, Carol, que você colocou de Clark? Deixa eu ver aqui. Opa, volta o slide. Não. Peraí que eu vou conferir aqui, Carol. Poxa, meu slide petitinho aqui, ele sumiu, velho. Ele não tá aparecendo o slide, vocês acreditam? Mas é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, Carol. Pode fazer o segundo, o do GRS 80. Enquanto vocês fazem aí, eu vou ali pegar uma água.
Pronto, voltei, gente. E aí, quais são os resultados de vocês? Podem digitar aí no chat. Uhum. Peraí, que eu vou só fechar a apresentação aqui para eu conseguir. Tira um print aí quem não copiou a fórmula, tira um print aí rapidinho, porque eu vou ter que fechar a apresentação para aparecer o resultado aqui que eu tinha colocado. Vamos lá, gente. Quem mais? Quem mais vai digitar aí para ver os resultados, hein? É isso aí, ó. O meu também aqui, o de Clark, o meu também deu 0,082271854. Aí eu parei no 54 ali. É igual vocês colocaram mais. No 54 eu parei. Deu 9 casas decimais eu coloquei. Tá? E o GRS 80, o meu deu 0,081819191. Deixa eu fazer ele aqui de novo.
Acho que bateu com o da Carol ali, ó. Que a Carol colocou em notação científica. Ver o meu aqui. Seis, 3, 7, 8. E 7, 8. 1, 3, 7. Ao quadrado. Menos B. 6, 3, 5, 6, 7, 5, 2,3. Dividido por B. 6, 3, 5, 6. 752,3. Mas o que agora deu 0,08209, deixa eu ver. Isso deu igual a do Kleber também. Isso aí. Depois você faz de novo aí, Carol. Você tá usando... Ah, eu fiz errado uma coisa no meu. Acho que o da Carol tá certo ali, Kleber. Você usou... Na hora que você foi fazer o segundo, GRS 80, na hora você usou o semi-eixo, certo? Você não usou os achatamentos. O semi-eixo. Aí você colocou a raiz e dividiu pelo semi-eixo de A ou pelo semi-eixo de B? Pelo semi-eixo de B. Então tá errado. Porque, como eu pedi a primeira excentricidade, quando você usa o semi-eixo de B, cai na fórmula da segunda. É verdade. Né? Então, o da Carol tá certo. O resultado da Carol. Que é o 0818766. Você dividiu pelo B também. Foi, eu também. Por isso que eu vi o erro. Minha calculadora tá bugando aqui, tá doido. É que ela tava de férias, Bruno. O do Caio bateu com o da Carol, isso aí. Eu também. Eu fui olhar na fórmula, aí eu tava olhando pra fórmula de baixo também. Errei igual você. Por isso que depois eu vi. Falei, tem algo errado. Mas, Amanda. Oi? Amanda, no Clark lá não falta o número 2? É 206,4, não é ou não? Isso, é 206. Faltou um número ali. 06? É 206, isso. Tá faltando um 2 ali. Isso mesmo. 206,4. É isto mesmo. 6356. 752. 3. Elevado ao quadrado. Dividido. 636. 7. E aí, se vai dar agora o 0,081. É isso mesmo. 0,08, 18, 19. Uhum. É isso mesmo, agora tá certo. Mas deu diferença da Carol, hein? 0,8, 18. O dela deu 7,5, o meu deu 19, 20. 19, o meu também tinha dado 19. 0,818,19. O meu. 21,805. Deu um pouco menor que o dela. Uhum.
Aí pode ter... Carol, você fez também pelos semi-eixos, usando os valores dos semi-eixos? Talvez também pode ser o arredondamento... Algum arredondamento no final aí? Mas eu não arredondei nada. Eu também não arredondei, não. Bom, gente, por hoje vai ser só isso. Só para vocês já ir aquecendo. Depois, semana que vem, a gente vai fazer mais. Você também não arredondou, Carol? Ué, eu não sei, essas calculadoras de vez em quando dão uns valores diferentes no final, né? Quando é muita casa decimal. Que estranho. Bom, então não sei. Depois a gente refaz. Eu refaço aqui com 2 calculadoras diferentes e vejo se tem algum problema aí, mas não é para meu deu dar. 207, uns tanto. Ixi, não, Bruno, mas o seu... Aí tá, essa é só aquela forma do a raiz de A ao quadrado menos B ao quadrado menos A. Dividido por A. Então, dividido por A, né? Isso. Não, então eu não tô sabendo colocar esse número na calculadora. Tem que colocar em parede? Ah, isso, quando você faz os da raiz, você coloca entre parênteses e depois divide pelo A. Então, beleza. Eu vou tentar de novo aqui. Vamos ver. Ah, lá a Carol usou a outra fórmula. Por isso que deu umas casas decimais um pouco diferentes. Fez pelo achatamento, né? Esse achatamento, Amanda, me explica uma coisa. É 1 dividido por esse número? É 1 menos B dividido por A. Mas tem gente que... O achatamento... Como assim? Peraí. Não, porque naqueles números que você passou no slide, está 1/294-978-698-214. Uhum. Essa barra aí quer dizer que é dividido? Isso, como se fosse dividido, isso aí. Que aí vai dar um número bem quebradiço, né? Exatamente. Certo, gente? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? O meu mesmo com parentes deu 207,77. Ué, que estranho, não era para fazer isso. A não ser que a minha calculadora tá em degrau. Só se ela integral, tiver minha calculadora está em degrau. Ué, não, mas em degrau tá certo. Eu acho que ela não era pra... Se tivesse em radianos, eu ia falar que ela podia estar doidona. Ué, talvez você pode estar errando no jeito de colocar aí dentro mesmo. Dentro Eu da... coloquei raiz quadrada, depois abri parênteses, coloquei o número, o A inteiro, depois fechei parênteses e elevei ao quadrado. Depois coloquei menos, abri parênteses, coloquei o B, fechei o parênteses, elevei ao quadrado e dividi pelo A. Não, mas aí você tem que fechar depois da raiz também, entendeu? Ah, é só se fosse assim. Ah, tá. Fecha Vou colocar depois um a da mais raiz. aqui, vamos ver. Isso, coloca um parêntese a mais, fechando a raiz também, meio que isolando ela assim dentro do parêntese. Vê aí se dá. Ah, não, aí dá erro. Ih! Eita, Bruno. Nossa, eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver se eu abro aqui a outra calculadorinha que eu tenho aqui. Que dá para mostrar aí no coisa. Peraí. Deixa eu apresentar ela aqui. Tela inteira, não. Uma janela. Tá dando para ver a calculadora?
Ó, vou tentar colocar o jeito que eu fiz na minha, né? Vamos ver se nessa digital aqui vai dar certo. Vou fazer o do Clark primeiro, né? Ó, eu abri um parêntese, coloquei a raiz, aí coloquei o A. O A dá 6,378, 206,4, né? Ao quadrado, menos 6,583,8 ao quadrado. Aí eu andei para sair fora da raiz, ó, e fechei o parêntese. Dividir pelo o semi-eixo de A, né, no caso aqui. Tô fazendo de Clark, então vamos lá. 6,378, 206,4. Igual 0,0822718. Ah, não, beleza, você colocou parênteses antes da raiz, né? Eu coloquei dentro da raiz. Não, eu coloco antes para Não, agora não ter vai dar bagunça. certo. E aí depois no finalzinho aqui, ó, deixa eu voltar. Vim aqui para frente, ó. Na hora que eu coloco o quadrado aqui, eu dou uma cutucadinha para frente para coisinha onde a gente digita, ela sair da raiz, entendeu? Para eu poder fechar a raiz com parênteses, para não ter erro. Porque se eu coloco ela aqui atrás, ó, vou até colocar uma aqui, ó. Tá vendo? Ela vai fechar dentro da raiz, ó, esse parênteses. Então, deleto, aí eu dou uma apertadinha aqui no direcional para frente, e aí eu coloco a raiz. Fecho, né? Que aí eu fecho, aí eu coloco o parêntese, que aí eu fecho o parêntese da raiz. Aí eu acho que vai dar certo agora. Aí deu igualzinho o do Kleber. 18,54,222. E aí me fala. Não, perfeito, deu certo. Ah, ótimo. Sabe por quê? A calculadora nossa aqui também, ela é maior, então dá para colocar, dividir embaixo, sabe? Aí não dá certo. Eu tenho que fazer desse jeito reto aí, igual você fez, só com a linha reta. Faz tudo na sequência, né? Isso, não deu para fazer um em cima do outro. Ah, então beleza. Então agora já pegamos o jeito aí. Então, gente, por hoje é só isso. A gente já aprendeu a calcular alguns parâmetros aí do elipsoide e do geóide. E semana que vem a gente vai seguindo com esses cálculos malucos aí da geodésia, tá? Qualquer coisa, vocês me mandem mensagem se precisar de alguma coisa. Quem ainda não fez a inscrição lá do Google Classroom, qualquer coisa me pergunte também se não conseguir, tá bom? Então, boa noite aí para vocês, bom descanso e boas aulas. Boa noite, Amanda. Sábado, então, não teremos aula, vai ser só para a gente treinar essa... Isso, isso. Se tiver dúvida, anota, vai ser só para vocês estudar. Se já tiver exercício de outro professor também, se vocês quiserem usar para poder já adiantar as coisas, fiquem à vontade. Beleza, então, Amanda, boa noite, tudo de bom. Boa noite.